É bom ter você de volta. E hoje começamos a examinar a linha C do artigo 896 da CLT, no que trata do cabimento do recurso revista por violação a dispositivo legal ou constitucional. Então, vemos inicialmente a linha C, o texto da linha C do artigo 896 da CLT. Então, cabe recurso revista para a turma do TST das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em ensino individual pelos Tribunais Regionais do Trabalho quando a decisão for proferida com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. O aspecto importante, o primeiro aspecto a se revelar é essa delimitação à violação de lei federal. Assim, não vai caber recurso de revista com base na linha C em virtude de alegação de violação de lei municipal, estadual ou distrital. O que se deve buscar é um ato normativo, a indicação de violação a um dispositivo de lei, de ato normativo da União que tenha eficácia ou tenha poder equivalente à lei federal, por exemplo, com a medida provisória, é o mesmo o decreto-lei. Em alguns casos, é possível até se encontrar alguma jurisprudência dizendo que não se cabe recurso com base em violação de decreto-lei, mas a simples constatação que a CLT se constitui em um decreto-lei já subtrai qualquer tipo de possibilidade de admissão dessa interpretação. Assim, se você está diante de uma medida provisória, de uma lei complementar ou de um decreto-lei, ou seja, de um ato normativo que tenha força equivalente a uma lei federal ou uma lei nacional, então se tem a possibilidade de indicação de um dispositivo dessa norma como fundamento para a admissão do recurso de revista. O outro aspecto a ser considerado também aqui é a possibilidade de indicação de violação direta e literal de dispositivo da Constituição Federal. O que nós vamos ver no decorrer dos vídeos é de que essa indicação, a violação de dispositivo da Constituição Federal, especialmente quando se trata da execução, é bastante mais restrita. Nesse caso da lei federal, vai ser um pouco mais ampliada, ou seja, a violação precisa ser literal, mas é sujeita a um espectro mais amplo de interpretação. É interessante, então, vermos alguns outros limitadores relativos à possibilidade de interposição de recurso de revista com base em indicação de violação de dispositivo legal ou constitucional. Inicialmente, nós temos no parágrafo 2º do artigo 896 de que quando se trate de execução, decisão proferida em fase de execução, ou mesmo em embargo de terceiro, que por sua conta de peculiaridades da classificação desse tipo de ação se consideraria mesmo como procedimento de conhecimento, se entende que esse recurso de revista só vai ser cabível por ofensa direta e literal à norma da Constituição Federal, ou seja, ainda que se trate de recurso de revista fundado na linha C, caso a decisão recorrida seja proferida no curso de execução, essa indicação de violação a dispositivo vai estar limitada a dispositivo da Constituição Federal. Da mesma sorte, quando se tratar de feito processado sobre o rito sumaríssimo, também, além das outros fundamentos para a admissão do recurso de revista, a violação a dispositivo tem que ser violação de dispositivo da Constituição. E, mais uma vez, um outro aspecto que deve destacar é que tem que ser da Constituição Federal, ou seja, não vale de dispositivo de Constituição Estadual, tampouco de lei orgânica de município. Já o parágrafo 10 do artigo 896 da CLT esclarece que cabe recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial, por ofensa à Constituição Federal, nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolvam certidão negativa de débitos trabalhistas, ou seja, nesses dois casos, execuções fiscais e nas controvérsias relativas à CNTD, por conta do amplo espectro de cognição do judiciário no primeiro exame dessas questões, vai caber indicação de violação de lei federal. A circunstância que esse dispositivo veio a tentar resolver era essa peculiaridade de que, em virtude da ampliação da competência da Justiça do Trabalho, o tratamento de execuções fiscais, num primeiro momento,
ficou restrito a essa disposição do parágrafo 2º, ou seja, apenas por violação direta e literal de norma da Constituição Federal. Entretanto, evoluiu-se a jurisprudência e a lei para se admitir também, nesse caso, o recurso revista por violação de lei federal. Fazendo então aqui duas referências à jurisprudência sumulada ou sedimentada já do TST, se tem que na súmula 221, a admissibilidade do recurso revista por violação tem como pressuposto a indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado. Aqui vai ser uma correspondência àquela noção de pré-questionamento numérico, ou seja, há necessidade de, no recurso de revista, a parte indique expressamente o dispositivo de lei ou da Constituição, e quando faz essa exigência, há necessidade de que a parte indique especificamente a linha, inciso, parágrafo que ela entende violado. E essa exigência, expressa nessa súmula 221, se torna ainda mais evidente quando se examina o inciso 2º do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT. Dessa forma, ainda que não se tenha a exigência de que o acórdão recorrido traga a indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição Federal no qual se baseou, no recurso de revista a parte vai ter que fazer essa indicação expressa do dispositivo. Ou seja, se a parte simplesmente indicar a norma, mas não indicar precisamente qual o dispositivo de lei ou qual o dispositivo da Constituição aquela norma de direito se refere, ela vai ter algum prejuízo na admissibilidade do seu recurso. Um outro aspecto a ser considerado, e a SOJ 257 tentou solucionar uma questão que se verificou durante algum tempo, é no sentido de que a invocação expressa no recurso revista dos preceitos legais ou constitucionais tidos como violado não significa exigir da parte a utilização das expressões contrariar, ferir, violar, etc. Ou seja, a parte, especialmente como se tem agora no parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT, a parte tem que expor as suas razões confrontando o dispositivo alegadamente violado e os fundamentos do acordo regional. Não há necessidade de se usarem expressões específicas. Há necessidade de demonstração da violação, demonstração de como a parte entende que aquela decisão recorrida constitui a violação a um preceito contido na lei ou na Constituição, mas não necessariamente que ela se utilize de expressões já predefinidas. Então esse é o nosso primeiro contato com o artigo 896C, que trata da admissibilidade do recurso revista com base em apontamento de violação a dispositivo legal ou constitucional. Nos vídeos subsequentes nós vamos identificar melhor como se dá a demonstração ou a verificação dessa alegada violação. O importante destacar então é essa circunstância de que a partir da linha C o recurso revista é cabível com base na indicação de violação de dispositivo da lei federal ou da Constituição. Não se admitiria o recurso revista com base na linha C com relação a leis estaduais, leis municipais ou leis distritais. Também não se admitiria com base em dispositivo de Constituição estadual. E é importante também lembrar dos limitadores, por exemplo, trazidos no parágrafo 2º e parágrafo 9º do artigo 896 da CLT. Então, nos vídeos subsequentes, nós vamos tratar com maior detalhe essa exposição e o aperfeiçoamento da apresentação e do exame do recurso de revista. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!